Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Mais um capítulo da Bíblia. Estamos estudando agora o livro de Atos e já estamos no capítulo 4. Um capítulo bem interessante. Várias coisas vão acontecer aqui e a igreja vai ser reavivada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a tônica do livro de Atos, um livro histórico, é o último livro histórico do Novo Testamento, onde Lucas coloca diante de nós as várias ações da igreja e essa igreja motivada pelo Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você a entrar em nossas redes sociais, lá você poderá ter os programas mais antigos e poderá compartilhar esses programas, poderá revê-los também, confirmar algumas coisas, fazer as suas observações, queremos ouvir você, e contar as suas experiências, compartilhar os seus testemunhos conosco, o que a Bíblia significa para você. Também pelo Facebook, lá na página da Novo Tempo, você nos encontrará, reavivados por sua palavra, e estaremos à sua disposição, tá bem? Estamos aguardando o seu contato pelas mídias sociais. Bem, o livro de Atos é um livro cheio de experiências bonitas. Pedro, Paulo, João aparecem muitas vezes e no último capítulo, como vimos, Pedro e João estavam indo para o templo e curaram um coxo. Essa história deu, como a gente costuma dizer, pano para manga. Os líderes judeus ficaram sabendo e ficaram horrorizados, chateados, irados com a fama de Pedro e João depois daquilo. Na realidade, eles curaram em nome de Jesus. A honra e glória estava dirigida a Cristo, mas o povo ficou atrás deles. E este que era paralítico, coxo, também andava com eles, era um testemunho vivo, alguém que era conhecido, que pedia esmolas no templo, ali no pórtico, na porta de Salomão, e foi curado. Incrível o poder da palavra daqueles que seguem a Jesus e em nome de Jesus. Então é importante, só vou ressaltar, relembrar isso, que foi em nome de Jesus, falamos bastante no último capítulo, em nome de Jesus. É uma nova fase também, os discípulos agora agem em nome de Jesus, motivados pelo Espírito Santo. E esse capítulo aqui vai inaugurar uma série de expressões, de frases, em nome de Jesus. Bom, o que acontecia? Vamos aí um quadro rápido. Pedro e João foram levados ao Sinédrio. É verdade, eles estavam pregando, havia um sucesso tremendo na pregação de Cristo, e ali o sacerdote, os capitães, soldados do templo chegaram para levá-lo preso. Diante da pior corja religiosa daquela época, de Anás e Caifás, que haviam condenado Jesus, que fizeram toda a trama e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manterem os seus cargos de liderança, para que um sacerdote, um sumo sacerdote no caso, fosse eleito por um período, ele precisava gastar muito dinheiro. As eleições eram feitas e muita gente era comprada. Parece até um pouco igual ao que acontece em alguns lugares, né? Então, ele dependia dessas pessoas. Quem o ajudou financeiramente, agora, ele devia favores a esta pessoa. Então, imaginem uma religião que estava ligada a todas estas tramas horríveis. Então, Anás, que era o sogro, Caifás, que era o genro que estava como sumo sacerdote, então, nessa ocasião, e mais outros que são mencionados aqui, estavam diante de Pedro e João para o inquirirem. Por que é que você está fazendo essas coisas? Por que é que você está curando em nome de Jesus? Por que é que você está pregando essas coisas? E Pedro não perde tempo. Assim como no sermão, nos capítulos anteriores nós vimos, Pedro relembra de novo: vocês mataram Jesus. Ele estava na profecia do Antigo Testamento. Ele batia sempre nessas teclas. Ele ressuscitou e ele sempre fala isso. E nós fomos testemunhas disto. A testemunha é uma coisa muito forte, né? Não somente os discípulos eram testemunhas, mas havia muitos outros que testemunhavam a favor de Jesus que havia ressuscitado. E cerca de 500 pessoas o acompanharam na sua assunção, quando ele subiu para os céus. Então havia algumas testemunhas e algumas delas eram bem fortes. Por exemplo, Lázaro era uma testemunha muito forte. Nicodemos, José de Arimateia,
eram testemunhas fortes, reconhecidas, respeitadas pelos judeus. Então esses líderes judeus não suportavam o crescimento da causa de Cristo. E é verdade, através dos séculos, toda vez que alguém, algum movimento, vai contra a igreja e tenta cerceá-la, tenta matar os seus líderes, em qualquer lugar, o sangue dos mártires vira semente. É sempre assim. E a igreja crescia absurdamente. Aqui, logo no começo, diz que pela pregação de Pedro, é isso que irritou bastante aos líderes, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, homens, o número de homens, fora mulheres e crianças, imagina, o número seria muito maior, haviam se rendido a Cristo. 3.000 no outro sermão, no Pentecostes. Agora mais 5.000, e a igreja ia crescendo, e a igreja ia crescendo. Mas aqui, depois de ouvirem a Pedro, a João, eles fizeram um pedido muito estranho para João, para Pedro e João. Olha, vocês não divulguem, não façam uma divulgação maior sobre isto. Vocês, por favor, não preguem em um nome. Verso 17 diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João não fizeram isso. Aqui começa uma saga, vai aparecer várias vezes neste livro essa expressão em nome de Jesus, fazemos em nome de Jesus, porque em nome de Jesus que as coisas acontecem no cristianismo. Não é em meu nome, não é em nome de um líder da igreja, é em nome de Jesus. Então, não adianta você ter ideias particulares, você tem que buscar o que pensa Jesus. Em nome de Jesus eu falo. Um pastor, um líder religioso, não pode ensinar a não ser que seja em nome de Jesus. Um pai, uma mãe, um esposo, a esposa, vai viver a vida cristã em nome de Jesus. E viver em nome de Jesus significa viver como Jesus viveu. Significa ser Jesus para as pessoas. É isso que significa o nome de Jesus. Então Pedro nunca ia em seu próprio nome. Muitas coisas aconteciam com os apóstolos, a pregação que eles faziam, vários sinais do reino de Deus aconteciam, todos em nome de Jesus. O cristianismo só funciona em nome de Jesus. Mas por que o senhor está insistindo nisso? Porque é assim. Porque muitas vezes nós damos a nossa opinião. Quem fala em nome de alguém não dá a sua opinião pessoal. Bom, então, Deus está nos limitando, de certa forma. Porque para a vida cristã funcionar, ela precisa funcionar debaixo do nome de Cristo. É só assim que ela é vida cristã. Se começarmos a misturar a nossa filosofia, filosofias da nossa sociedade, junto com o cristianismo, para que ele se torne mais palatável, ou para que ele seja melhor estruturado, etc., nós vamos perder a essência do cristianismo. Então, não busque outras filosofias para alicerçar e confirmar a sua filosofia ou a sua religião cristã, a sua espiritualidade cristã. Busque a palavra de Deus. Não tem outro material, não tem outro fundamento para basear o cristianismo, a não ser a palavra de Deus. Por isso nós estamos insistindo aqui, um capítulo por dia, para transformar a sua vida. É um problema no casamento? A palavra de Deus vai transformar a minha vida. Transformando a minha vida, eu serei um melhor esposo, uma melhor esposa. Se há um esposo ou uma esposa que não são cristãos, não são crentes como a gente chama, né? Mas é muito mais do que isso, e se casam ou tem alguém que se converte na família, digo melhor, por exemplo, que eu quero abordar, parabéns, você vai ter uma pessoa melhor. Não seja contra, não crie dificuldades para esta pessoa. Agora ela está em nome de Jesus, e em nome de Jesus ela vai amar mais você, ela vai ser mais fiel. Ter um funcionário cristão que vive em nome de Jesus significa que ele vai ser um melhor funcionário. Claro, Jesus mudou a vida dele. O pior é quando o indivíduo disse cristão, mas continua sendo ele mesmo. Não permite que Cristo viva nele e eles sejam um só. Isso é ruim. Então isso você pode colocar na casa, na família, na escola, na igreja.
A igreja, muita gente busca os seus próprios interesses, mas temos que falar em nome de Jesus. Pedro diz assim, jamais eu vou deixar de falar em nome de Jesus. Aí eles saíram de lá, encontraram a igreja que estava felicíssima, a igreja estava orando, a igreja faz uma linda oração que aparece aqui, leia esta oração com bastante atenção, você vai gostar bastante dela. E aí no finalzinho da oração, novamente vem a questão do nome, o nome do teu santo servo Jesus. E o verso 31, olha o que diz o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa impressionante, tremeu o lugar. O Espírito Santo estava ali com eles, com intrepidez. Por quê? Eles estavam indo em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz esta ponte maravilhosa, nos leva a entendermos tantas coisas lindas. O mesmo Espírito que inspirou os autores a escreverem este livro. Eles não escreveram por si próprios. É o mesmo Espírito que nos ajuda, nos ilumina para entendermos. E aqui termina o capítulo 4 com algumas das características da igreja cristã. Que características lindas! A igreja tinha tudo em comum, as pessoas ajudavam umas às outras, não havia pobres. Isso não quer dizer que uma pessoa, ela vendia tudo e ficava pobre, não. Todos tinham tudo o que precisavam. As pessoas que tinham dinheiro, elas continuavam tendo o seu dinheiro, seus recursos, mas dividiam os seus recursos com os outros. Elas não deixavam, não se tornavam miseráveis, pobres, não. Alguns continuavam trabalhando, tendo recursos, fazendo recursos, mas dividiam com o coração aberto, abnegado. A igreja deste primeiro século era uma igreja maravilhosa, a igreja que nós queremos ser hoje. Uma igreja abnegada, que falava em nome de Jesus, tinha o Espírito Santo e vivia em comunidade de uma maneira muito linda. Que possamos viver assim. Vamos orar? Pai bondoso, ajuda-nos a sermos esta igreja. Ajuda-nos a andarmos em o nome de Jesus. Ajuda-nos a termos o Espírito Santo para cada dia da nossa vida, para enfrentarmos cada batalha. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos mais um programa, esperando você aqui para o próximo capítulo, tá bem? Não falte, eu vou estar esperando você aqui. Um abraço.